Salve, salve rapaziada! Vamos dar início a mais um Polêmicas da Bola com Rubens Ramires. O assunto de hoje é Paulistão. Vamos saber como é que foi a classificação para a semifinal, como que foram os jogos que decretaram quais times vão disputar a semifinal desse Paulistão que promete ter muita emoção. Bora saber como é que foi então? Roda a vinheta! Bora então, meus amigos, começar a falar de futebol. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais Polêmicas da Bola 77, Facebook, Instagram e YouTube. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a resenha continue rolando solta. Bora lá então. Um time que se classificou logo no início foi o Mirassol, que disputou as suas quartas de final com o Guarani. Foi um jogo que para mim não teve grandes emoções. As emoções realmente ficaram para os pênaltis, onde o grande destaque foi por parte do Mirassol com o Muralha. O Muralha que até alguns anos atrás saiu meio que escorraçado pela porta dos fundos do Flamengo e voltou agora de uma maneira positiva nas mídias, né? Porque salvou, porque ajudou o Mirassol a se classificar. E esse Mirassol vai ter trabalho, hein? Porque vai enfrentar o São Paulo. O São Paulo promete nesse ano sair da fila. Fez um grande investimento, se reestruturou, se reforçou, trouxe um novo técnico argentino que tem feito bom trabalho também na frente do São Paulo e busca nesse ano aqui sair dessa jejum, ó, que vem durando anos, né? Tem apresentado um bom futebol, se fortaleceu, porém, com exceção no jogo contra a Ferroviária, onde ganhou com propriedade, né? Estava ganhando de 4-1, ó, a Ferroviária chegou ainda a diminuir para 4-2. Mas assim, ele mostrou uma grande oscilação nos últimos jogos. Tá certo que muitas vezes não jogou com o time titular. Mas a torcida do São Paulo eu sinto que ainda tem uma pulga atrás da orelha. Confia, mas desconfiando. E tem uma certa razão. Apesar do São Paulo estar desempenhando um grande futebol, vai enfrentar o Mirassol, que enfrentou, na verdade, na última fase de classificação, também com time reserva, mas o jogo foi apenas 1-1. Vai ser né? O Remember aí, e vamos ver agora realmente quem vai ter a força para poder disputar a final. Eu creio que seja o São Paulo, apesar que será um grande feito para o Mirassol disputar a final desse Paulistão, hein? Vamos aguardar para ver como é que vai ser. O outro time que se classificou também bem foi o Palmeiras. O Palmeiras, para mim, acabou enfrentando o time mais difícil dessas semifinais, que para mim foi o Red Bull Bragantino. O Red Bull, ele mudou o seu jeito de administrar, virou um clube empresa, certo? Mudou o seu foco, hoje faz contratações de ponta, faz contratações pesadas, né? Investe bem, montou um bom elenco e tem feito um grande trabalho. Já fez um bom trabalho dentro do Campeonato Brasileiro, chegou aqui agora nessa quartas de final, disputando uma vaga com o Palmeiras e acabou sendo derrotado já no final do jogo, pelo Palmeiras por 1-0, com gol já no final. O Palmeiras se apresentou bem, o Palmeiras jogou com um grande adversário e isso o credencia também para ser finalista desse campeonato. Apesar que vai jogar um clássico contra o Coringão. E a gente sabe, gente, que se a gente for colocar um favorito, é o Palmeiras. Isso é fato. É fato pelo investimento que fez, pela patrocinadora que tem, pela tia Leila que manda e desmanda. Mas o fato é que eles dizem sempre que montaram 2 times de ponta. Então, assim, são grandes favoritos pela fase que tem, pelo técnico que contratou, pelo elenco que construiu. E o Corinthians vai entrar como azarão, né? Como sempre entra, né? Alguns anos atrás, né? Em 2017, por exemplo, era a quarta força e acabou sendo campeão. E esse ano promete dar trabalho. É claro, deu um vexame agora na Sul-Americana. Eu não gostei de ter tomado 4-0. Independente, eu entendo que foi um time reserva, mas eu não esperava que o Corinthians ganhasse do Peñarol, sinceramente. Queria que ganhasse, mas não esperava, porque era um time reserva. Mas o que mostrou para mim como torcedor, o que deve mostrar para a diretoria, para a comissão técnica, para a presidência, é que muitos jogadores vai além da parte técnica. A gente sabe que futebol é fases, muitas vezes o jogador oscila, mas o que não pode faltar dentro do Corinthians é raça. E a gente vê muitos jogadores, certo? Sem nenhum tipo de brilho. Nós corintianos sabemos que muitas das vezes o Corinthians não tem um time tão forte, né, em nomes. Já tivemos Baré, Embu, Galac. Já sofremos bastante, mas mesmo esses jogadores sendo limitados,
nunca deixar de suar a camisa e dar o sangue em campo. E isso vem faltando em muitos jogadores que são conceituados, que recebem altos salários. Então é muito bom ser revisto isso aí. É bom ser visto na hora de contratar. Por mais que não compre esse jogador, não pode fazer um contrato longo que não tenha uma cláusula de produtividade, que não tenha uma cláusula, de repente, de números de jogos, né? Então, assim, o Corinthians ele vem pecando muito nos últimos anos com contratos assim exorbitantes em relação ao valor de salários em tempo de contrato, porque o jogador muitas vezes se acomoda naquilo ali. É um jogador de certa idade, como o Jô, por exemplo, que eu não vou questionar a parte técnica dele. Tá com menos mobilidade, tá um pouco mais pesado, não tem a mesma velocidade, mas o que falta para mim é raça. Então eu vejo no semblante do Jô um Jô diferente de antes. Um jogador que tem 3 anos de contrato, ele não pode entrar do jeito que ele está entrando. Não pode. Ainda mais sendo cria do terrão. O que me faz perceber é que tem algo além, né, da parte física, da parte técnica. De repente pode ser uma questão financeira. Mas isso eu queria ressaltar, que jogadores do porte do Jô, com o salário do Jô e conhecendo o Corinthians, ele deveria ter um respeito um pouco maior pela camisa. Eu sei que a entidade também tem que ter um respeito com o jogador, não atrasando salários. Mas hoje muitos clubes fazem a mesma coisa. E eu creio que essa não seja pelo menos a atual situação do Corinthians. Mas vamos dar o exemplo do Santos no ano passado. O Santos passou por uma grave crise financeira, uma grave crise administrativa, teve impeachment do seu presidente, teve uma debandada de jogadores que entraram com um processo e saíram de uma maneira forçada do clube, certo? Eduardo Sacha, Everton puxaram a fila. Não pôde contratar jogadores por conta de uma pendência do Soteldo, né, com o Soteldo junto ao clube que o vendeu para o Santos. Então foram várias coisas que impactaram e poderiam fazer com que o Santos fosse até rebaixado. Mas o que aconteceu? Foi ao contrário. Os jogadores demonstraram brilho, jogaram com raça e levaram o Santos até a final da Libertadores, onde eles poderiam ter sido campeões. Então assim, o que eu acho do jogador tem que jogar. Entrou em campo, joga com raça. Se tá faltando alguma coisa na questão financeira, então joga no ventilador. Que nem o Marinho fez. Estamos jogando com raça da nossa parte, mesmo estando com salários atrasados. Mas dentro de campo, por respeito ao torcedor que leva esse amor junto com ele dentro do peito, tem que ter esse respeito. O Corinthians ele não pode ficar refém de jogadores que têm longo contrato. Então, chega, basta de contratos longos. A não ser com a molecada, que é uma molecada que promete, né, alavancar de repente com uma venda as finanças do Corinthians e tem que ter um contrato um pouco mais robusto, mas com o jogador já rodado, com pouco tempo ainda de carreira pela frente, não pode se arriscar dessa forma como fez com o Jô, contrato longo. Assim, se de repente quiser renovar com o Otero, quiser renovar com o Gemerson, que pense nisso. Faça um contrato pequeno, apenas de 1 ano, com o salário dentro da realidade do Corinthians, certo? E um contrato com cláusulas de produtividade. Se produzir bem, se jogar determinado número de jogos, aí renova por mais 1 ano. E assim por diante. Pelo menos essa é a minha opinião, mas eu tô louco para saber qual a sua opinião. Então não deixe de comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos e vamos manter essa resenha rolando solta. Depois do final de semana vai ter corintiano zoando palmeirense ou palmeirense zoando corintiano. E isso que é o gostoso. É essa resenha gostosa. É essa felicidade da segunda-feira e tristeza de outros. E vamos saber quem que vai rir e quem que vai chorar. Rapaziada, por hoje é só. Um forte abraço.